Vamos lá, minha gente, combinado não sai caro e eu falei pra vocês que iria gravar um vídeo pós-jogo, pós-majestoso neste domingo, quarta rodada do Campeonato Paulista e na vitória ou na derrota, cá estamos para falar de Corinthians. Não estranhem o cenário, mas eu estou num quarto de hotel em Eindhoven, na Holanda, para fazer uma matéria especial que vai ao ar no Paulistão sobre o Memphis Depay. E tive que acompanhar o jogo até a madrugada boladona aqui, porque, cara, a chuva que caiu em São Paulo não foi a mesma que caiu em Eindhoven aqui nos Países Baixos. Entretanto, ela foi complicando, que foi adiando o jogo, aqui foi ficando tarde, ó. Só para vocês terem uma ideia, passa da 1h30 da manhã e eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Mas, bora falar de Corinthians, né? Bora trocar uma ideia sobre o majestoso. São Paulo venceu o jogo por 3-1. Uma partida que a gente precisa tirar alguns ensinamentos, algumas coisas precisam ser entendidas a partir deste momento, mas é uma partida de reflexão e com muita justiça o São Paulo conseguiu vencer a partida. Então é o seguinte, deixa o like para dar aquela moral e fortalecida no canal, quero comentários de vocês e se inscreve quem não for inscrito. Vamos parar com essa palhaçada, já se inscreve porque tem conteúdo aqui, tá? Vamos lá. Tô falando um pouquinho mais baixo também para não atrapalhar os outros quartos. Cara, primeiro de tudo, o São Paulo mereceu ganhar o jogo. O São Paulo estrategicamente foi melhor na segunda etapa. O São Paulo soube aproveitar os erros do Corinthians, erros esses coletivos e individuais. E o São Paulo teve mais fome no momento certo para conseguir a vitória. Deixa alguns avisos para o Corinthians. Primeiro deles é para o seu Ramon Dias. Nesse tipo de jogo, qualquer leitura estratégica cobra o seu preço. A mudança que ele fez do primeiro para o segundo tempo, tirando o Alex Santana e colocando o Martinez em campo e ficando com 2 volantes de contenção, mas o Martinez foi lá guardar a posição do Alex, não é a mesma coisa. Chamou o São Paulo também. E por esse e mais alguns fatores, o São Paulo conseguiu explorar os defeitos do Corinthians. O Corinthians tirou um volante de controle e mais chegada para colocar um volante de contenção que já tinha o Ranieri. Fora isso, nas substituições no segundo tempo e na estratégia para tentar retomar a partida, o Ramon foi muito mal. E o Zubeldia leu bem o momento. Segundo ponto que a gente tem que tirar, e eu estou passando à frente antes de fazer a análise do jogo, porque eu acho importante. Mercado. O Corinthians está se movimentando de forma muito lenta no mercado. O Corinthians precisa dar o bote certeiro, é verdade, mas até agora não tem zagueiro para jogar do lado do André Ramalho. O Kaká é um nível abaixo. Mantém o Kaká no elenco, mas vamos trazer um zagueiro de qualidade. Falta substituto para o Mateuzinho, falta substituto para o Bidu. Não sei se o Palácios vai conseguir cumprir isso, mas era uma das posições carentes. Falta um ponta para dar variação de jogo, ponta direita. Falta um centroavante para substituir o Yuri Alberto. Em alguns casos, o Pedro Raul ainda não me convence. Falta ir no mercado com mais agressividade. O Corinthians precisa de reforços pontuais, mas precisa. Pois bem, passo atrás, vamos falar do jogo. A escalação do Corinthians, pela primeira vez o Corinthians consegue colocar mais ou menos um esboço do time titular, né? Só o Garro que está fora, o Coronado fazendo a função, o Hugo no gol, um 4-4-2, né? Com o Losango no meio. Você tem o Mateuzinho, o André Ramalho, o Kaká e o Matheus Bidu. Ranieri no meio, Alex Santana e Carrilho, Coronado, Memphis e Yuri Alberto. O melhor jogador para mim do Corinthians no jogo foi o Carrilho, apesar da falha no segundo gol, né? Foi uma falha junto com o Bidu, mas também está na conta dele. Mas o Carrilho, eu já vou abrir parêntese aqui, vamos cuidar bem do Carrilho, porque o Carrilho é o nosso ponto de equilíbrio no meio campo. O Carrilho ele consegue dar um passo atrás quando é necessário para auxiliar na marcação, dar um passo à frente quando é necessário para auxiliar na criação,
consegue dar ritmo, consegue cadenciar, consegue fazer uma leitura de um campo molhado com a chuva que caiu em São Paulo, de conseguir dar passes sem se arriscar, né? Aquele passe curto, sem força, não. Ele consegue fazer o giro, consegue também colocar o Corinthians em profundidade, consegue a bola longa. É um cara muito especial. Tem qualidade no passe e até por uma questão de idade, e aí quando eu falo de cuidar bem do jogador, é mais no sentido de preservá-lo em alguns jogos, porque ele é fundamental para ditar o ritmo corintiano no meio-campo. E ele estava muito bem na partida, é uma pena o que aconteceu no segundo gol do São Paulo, porque ele erra, né? Junto com o Bidu. Do meio para frente, o Coronado é um jogador que se espera mais nesse tipo de jogo. Ninguém aqui tem dúvida da qualidade do Coronado. Vamos ser sinceros. Quem entende do futebol sabe que com a bola nos pés, ele é um cara diferente. Ele tem bom chute, ele tem boa técnica, ele tem bom domínio, ele tem bom passe. Mas ele está longe de entender, para mim, o que é ser Corinthians. O Coronado precisa, nesse tipo de jogo, ter mais sangue. Se as coisas não estão acontecendo com naturalidade, ele tem que cavar, ele tem que procurar, ele tem que colocar a bunda no chão se for necessário. O Garro tem toda a qualidade que o Coronado tem, jogadores diferentes, é verdade, mas o Garro traz o espírito corintiano. Talvez já venha da Argentina com ele, talvez seja característica do jogador, mas o Coronado tem que aprender. É esse meia que a gente precisa. Quanto mais o Coronado pegar na bola, melhor é. Porque ele tem qualidade de acionar os homens de frente, e se ele estiver ainda mais próximo dos caras, ele vai conseguir tirar algum coelho da cartola e vai conseguir fazer com que o Corinthians gere mais jogo, gere mais oportunidades. Não adianta o Coronado ficar tentando procurar o espaço entre linhas e pegar pouco na bola. Tem que se aparecer para o jogo, tem que se oferecer, tem que gerar linha de passe, tem que estar em todo momento, em todo lado, porque ele é o elo entre o meio-campo do Corinthians e o ataque. E eu acho que ele não foi mal na partida, horroroso, mas também não foi bem. É um cara que passou pela partida. E não pode ser. Não pode ser. A posição que ele está jogando ali, ele precisava, num campo molhado, pelo menos ter acertado uma, duas, três vezes o gol em chutes de média e longa distância que ele tem capacidade para fazer e que não fez. Quando ele, especialmente na primeira etapa, conseguiu aproximar com o Yuri, conseguiu aproximar com o Memphis, o Corinthians acelerou e deu o jogo. Ainda estamos no primeiro tempo. Parêntese aqui para a atuação de Memphis e Yuri Alberto. É uma dupla que terminou a temporada passada de uma forma esplendorosa, mas que nesse jogo não se encontrou. O Yuri muito longe da área, o Memphis pedindo desesperadamente para que houvesse ali uma aproximação, mas quando isso acontecia ele errava demais, mal posicionado às vezes, tomando decisões erradas às vezes. Para mim foi talvez a pior partida do Memphis com a camisa do Corinthians. Eu acho que ele não conseguiu conectar no jogo. Parte é culpa da coletividade, mas parte também é responsabilidade do próprio jogador. E o Corinthians não conseguiu explorar o que tem de melhor. Os laterais também não subiram muito. Enfim, pouco foi feito. No primeiro tempo, eu acho que teve um equilíbrio maior, porque o São Paulo também teve várias dificuldades impostas pelo Corinthians e tal, e vice-versa. O São Paulo conseguiu fazer algumas transições interessantes, elogiar aqui a atuação do Oscar, que ele faz um pêndulo muito interessante, sendo um ponto de equilíbrio e de conexão, tanto na direita quanto na esquerda, combinando muito bem as jogadas com o Calheri, com o Lucas principalmente, essa dupla, se tiver entrosada, vai dar muito trabalho. E o São Paulo teve em algumas transições alguns momentos, mas eu fico com a impressão que no primeiro tempo, se um time tinha que ter saído como vencedor, era o Corinthians pelas chances mais claras. Primeiro com o Memphis na falta, que gerou-se exatamente dessa combinação de aproximação do Coronado com ele e do Yuri.
bela defesa do Rafael e depois um milagre do Rafael na cabeçada do Kaká na sequência de escanteios, né? O Kaká cabeceou para baixo e o Rafael fez uma defesaça, o Yuri ainda não conseguiu completar. Foram as melhores chances do primeiro tempo, junto com o Bidu, que teve uma chance também, deu um bico para fora logo no início da primeira etapa. E aí volta o segundo tempo. Substituição errada, Martinez no Alex Santana. Pô, tinha que tirar o Alex Santana que estava com o cartão amarelo. Bota o Rian em campo. Características parecidas de controle. Jogador que também tem pegada na marcação. Enfim. O São Paulo entrou mordendo, babando na pressão alta e conseguiu achar o seu gol, né? Gerou o escanteio e depois no escanteio o Oscar bateu. Primeira grande falha do Corinthians, né? E aí foi um jogo marcado também por erros defensivos. O Oscar tem qualidade para bater na bola. O Lucas é um cara que se movimenta muito bem, mesmo sendo baixinho. Mas o Mateuzinho não pode deixar de fazer o bloqueio no lance. O Mateuzinho deixou de fazer o bloqueio no lance e o Lucas subiu. E tomar gol do Lucas, que tem a estatura que tem, não pode para qualquer defesa. É mérito de crítica. E acaba que o São Paulo faz 1-0 e o Corinthians fica atordoado. Numa pressão, novamente, num lateral que o Corinthians tem no campo defensivo, o Bidu cobra, vai mal no lance, tenta inverter a bola, bate no Carrilho, o Carrilho se perde no lance, roubaram a bola e o Oscar fez o segundo gol. Muito bem o São Paulo, porque mordeu, né? Viu a oportunidade, sentiu o cheiro do sangue e conseguiu fazer o 2-0 com o Oscar. O Corinthians tenta respirar no jogo de novo, acha um gol com o Martinez, porque o gol do Martinez nunca mais vai acontecer. Esse chute, ele acertando onde ele acertou, vamos ser muito sincero aqui, não vai acontecer de novo. E sai o gol do Corinthians e logo na sequência, 1 minuto depois, mais uma vez, falha de marcação. Martinez não dá o bote, o Lucas faz a tabela e passa como faca quente na manteiga na defesa do Corinthians. Kaká vai mal, André Ramalho vai mal. Não pode deixar o Lucas penetrar daquele jeito, porque ele é um cara que tem essa característica, todo mundo já sabe. E o 3-1. E ali acabou o jogo, né? Ali acabou o jogo, porque o Corinthians, depois disso, o Ramon ainda faz algumas substituições. Acho que antes disso já entrou o Romero no lugar do Ranieri, para ele consertar o que ele fez na mudança do intervalo. O Thales Magno, para mim, tem que entrar antes que o Romero, e entra muito depois. Fica ali com 4 atacantes, muito espaçado. O São Paulo domina o meio-campo e até o Lé rolou no Morumbi. Poderia ter feito mais um gol o São Paulo pelo volume de meio-campo que tinha e o Corinthians não se encontrando com o Memphis, com o Yuri, enfim. Ainda teve o Rafael fazendo mais uma grande defesa, né, numa bola parada. Se tem algum apontamento positivo do Corinthians, que me parece que na bola parada ofensiva o Corinthians está treinando, está levando perigo, mas faltou fome, faltou estratégia, faltou para o Ramon ter a percepção melhor do que estava acontecendo no jogo e faltou também algumas individualidades, como eu falei, Coronado, Memphis, o próprio Yuri, pegarem o jogo e tentarem decidir. Vitória justa do São Paulo. Quebra a sequência de invencibilidade do Corinthians. Se eu não estou enganado, são 5 jogos de invencibilidade contra o Corinthians do São Paulo. E, sinceramente, é uma vitória que diz muito mais para o São Paulo do que para o Corinthians. Porque o São Paulo dá um boost, consegue finalmente ver o Oscar e o Lucas se entrosando por ali, ver algumas peças e boas coisas dentro da equipe, e o Corinthians acaba perdendo uma oportunidade de vencer o rival e quebrar essa sequência, né? Para o Corinthians ficam os alertas, não é dramático, mas daqui a pouco teremos decisões pela pré-Libertadores. Então é um jogo de alerta. Meus caros, beijo para vocês, vou dormir, senão amanhã eu não trabalho e preciso trabalhar muito ainda. Tchau.